Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Amém. Isso aqui que eu já tenho atividade, né? Amém. Conheço. Outras a gente se conhece, mas passamos um tempo sem nos ver, né? Cada um de nós temos o nosso trabalho, não é? O nosso trabalho dia a dia, também o nosso trabalho na casa do Senhor. E eu quero desde já agradecer aqui a pequenininha, né? A Adri. Agradeço também todas as irmãs que eu sei concordar com ela, me convidaram a estar aqui. E para mim, irmãs queridas, é um privilégio muito grande diante de Deus e também diante da Igreja do Senhor. E eu só quero que vocês me perdoem, porque eu estava contando para minhas companhias ali que o meu celular travou e eu gostaria muito de trazer um visual para projetar para vocês, mas não foi possível. Tá? Uma outra oportunidade, se Deus permitir, vocês quiserem, né, nós voltaremos aqui e vamos trazer um trabalho assim, mais completo para vocês. Amém? Amém? Eu quero repetir o texto que já foi lido nessa noite, segundo aos Coríntios. Hoje estou acompanhada das duas irmãs que lideram o nosso grupo de louvor. É a nossa irmã Ruth Guimarães e a nossa irmã Valéria. E não vieram outras, queridas, por minha culpa mesmo. Eu fiquei muito envolvida, assim, com dentista, com médico, então eles marcam, às vezes, horários assim, que coincidem no mesmo dia, e você fica, né, naquela correria. E eu descuidei. Então vocês me desculpem, mas foi um descuido mesmo. Porque talvez eles estariam, né, Valéria, com um número maior. Estaríamos aqui com um número maior. Mas quem sabe também, com outra oportunidade, né? Nós queremos levar vocês lá e queremos trazê-los aqui também. Vamos ler, repetir aquele versículo que a nossa irmã leu como leitura introdutória. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eu quero ler também Isaías 53, no versículo 5. Isaías 53, no versículo 5. Se vocês quiserem ler junto comigo, mesmo que a versão seja um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Vamos ler juntos? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A impressão que nós temos assim, quando lemos esses dois versículos, né? Um está lá no Velho Testamento, o outro lá no Novo. Uma distância muito grande, né? Um do outro. Mas parece que não tem nada a ver com o que vamos falar nessa noite. Mas nós temos aqui nesse texto de Isaías 53 uma profundidade assim, muito grande para aquilo que queremos deixar aqui nessa noite para as nossas queridas companheiras. E eu trouxe aqui, eu quero apresentar para vocês. Se vocês tiverem vontade de rir, podem rir, não tem problema, tá bom? Vou apresentar para vocês 3 mulheres, certo? Pode ser?
ficar alérgica até com esse espelho, assim, para perfume também. Eu não seria personificada essa noite, porque eu sou muito alérgica. Qualquer tipo de perfume da alergia, então eu não uso praticamente nenhum, a não ser esse aqui, ó, no período. Só esse mesmo, esporadicamente também, né? Então eu quero apresentar para vocês 3 mulheres. Vocês estão vendo 3 mulheres aqui? Quem está vendo? Deixa eu levantar um pouquinho. É uma mulher, certo? Essa não tem nome. Uma mulher sem nome. Quero apresentar essa aqui também. É um frasco pequenininho. Tem quase nada mais dentro, né? Um frasco sem aparência também. Todo mundo está vendo essa mulher? Sim. Conseguiu visualizar vocês aí de trás? Uma mulher pequenininha, não é? Assim, sem muita importância, fraquinha, porque essa fragrância é fraquinha, é usada mais para os bebezinhos. E por último eu vou apresentar a vocês essa outra mulher. A mulher que eu quero apresentar a vocês está aqui dentro, certo? Ela está escondida aqui dentro. Essa é a última mulher que eu quero apresentar para vocês, certo? Eu gostaria nesta noite, queridas, de começar falando dessas 3 mulheres. Todas nós, eu creio que sabemos a importância que nós temos para Deus. Foi domingo, né, Valéria? Parece que nós ouvimos todos os homens juntos, né? Estavam na igreja. O irmão deu a oportunidade para todos os homens. Então levantou pequenos e grandes. Eu achei bonito, porque encheu bem na frente, assim, com comida, eles cantam, que nem assim aquele grupo de besouros. Vocês já ouviram o grupo de besouros? Eu já falei, nossa, aqui, né? Às vezes parece umzinho na nossa casa, faz um barulhão, né? Imagina um monte. Mas foi uma coisa linda eles cantando, aquela voz grossa. Depois, o irmão deu a oportunidade para todas as mulheres. Nós levantamos, sabe o que aconteceu? A igreja ficou vazia. Vocês entenderam? A nossa importância? Nós preenchemos espaços que só nós conseguimos preencher. Certo? A Bíblia diz que eles são cabeças, não é? E eles são, no nosso linguajar, os manda-chuvas, assim, mas nós preenchemos espaços. E nós somos pessoas muito importantes para Deus. Eu me considero assim, uma mulher muito privilegiada por tudo que já passei. Não estou aqui para falar de mim, não, tá? Só uma introdução. Por tudo que eu já passei, por tudo que eu já considerei como sofrimento, mas também já passei muitas alegrias, não é? E demorei para ter filhos, perdi 2 neném, e a gente sempre fica aquelas marcazinhas assim em nós. Mas, contudo, Deus me escolheu para servi-lo. Isso para mim é muito importante. Certo? E vocês também. A nossa irmã, que ele não percebeu aqui, nossa irmã Adriana, já falou sobre a importância do perfume, o que é perfume, né? O que é uma fragrância na área espiritual, transportando tudo isso para a área espiritual. E na área física, nós sabemos que o perfume ele é necessário, a não ser para alguém assim que é alérgico, tem aquele problema assim, né? Bem destacado, mas a maioria das pessoas precisam de uma fragrância. Tem pessoas que transpiram muito, não é? E na minha época, se vocês, a maioria aqui são novinhas, mas na minha época de mocinha, a gente usava muito talco cheiroso. Quem conhece talco aqui?
assim, cheirosos. Mas hoje não, hoje está tudo mais sofisticado, não é? E eu estive vendo alguma coisa assim sobre o perfume, de onde surgiu o perfume. E de acordo com alguns historiadores, o perfume surgiu lá no Egito. O primeiro povo a usar perfume foi os egípcios, porque os faraós naquela época, eles eram muito vaidosos. E tinha até alguns faraós que, sentindo assim que a morte estava chegando para eles, eles já separavam. Eles não, né? Os servos, né? Separavam a pedido deles aquela fragrância que eles queriam que fosse colocada no seu corpo depois da morte, porque todos eram embalsamados, nós sabemos dessa história. Então, o primeiro povo a usar perfume foram os egípcios. Depois a coisa foi ficando assim mais popular, e hoje, nos nossos dias, nós temos aí tantas empresas, né, de cosméticos, e temos aí a Natura, tem o Avon, que já está meio arcaico, né? Só assim, quando a gente cisma que vem aquele perfume, a gente vai usar aquele, né? Assim, mulher tem essas coisas, né? A gente cisma com aquilo, e mesmo que ninguém gosta, mas a gente gosta, e amém, acabou. Ponto final. É assim? E tem que ser mesmo, a gente tem que agradar, em primeiro lugar, a nós mesmos, fisicamente falando, não é? E temos aí, estava falando do Valério ali com a Ruth, né? Ela até falou, não serve para mim, qual outra empresa, Ruth? Mary? Tem uma alergia também, sabia? Ganhei um kit de presente lindo, não precisa nada. Olha lá. Temos a Boticário, mas o perfume assim mais cobiçado é o francês. Hoje quem tem um braço de perfume francês tem algo muito importante. E é conhecido, não é? Quando passa uma pessoa que conhece com perfume francês. É ou não é conhecido? Você sente assim aquela fragrância que fica lá atrás, vai deixando rastro, né? Vai deixando marcas. E a roupa que não precisa sair, é uma delícia, não é? Eu tenho um gênio que agora ele não vai fazer mais explicação, né? Mas quando ele era solteiro, ele até parece da rotina lá, né? Ele chegava lá em casa assim, cheiroso, sabe? Um dia eu perguntei para ele, que perfume é esse? Ele olhou para mim e disse, não sei. Que coisa, né? Depois que casa, você tem tanto compromisso, né? Financeiro, vai surgindo tanta coisa. Agora, eu creio que ele usar o avô mesmo, né? Mas olha, queridos, então o perfume é uma coisa muito importante. E transportando isso para a nossa vida espiritual, porque aqui nós lemos que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Então, nós temos que transmitir esse cheiro bom de Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não tem como ser diferente. Transportando, né, para a nossa área espiritual, nossa irmã já falou para nós que o perfume aí pode significar a nossa influência, o nosso bom testemunho, as nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes e nossas decisões. E eu achei essa palavra decisão bem forte para o que vamos falar sobre a primeira mulher. Decisão. Se eu decidir, ou você decidir, usar um perfume forte, a decisão é sua, não é assim? Agora, se você decidir que vai usar um perfume fraquinho, a decisão também é sua. Então, transmitir o cheiro de Cristo, o cheiro bom de Cristo, é também uma decisão minha e sua. Eu posso querer ou não. Eu posso ser uma mulher acomodada, que não vou influenciar ninguém,
ela é relativa. Vivemos esse dia, no meio do sol, tá? Ah, mas eu li isso aqui, mas eu não entendo assim não. Para mim é assim, é uma verdade relativa. Então a decisão aqui também de ser um bom cheio de Cristo pode ser relativa também. Eu quero ficar quietinho no meu canto, eu não quero influenciar ninguém, eu não quero ensinar ninguém, eu não quero testemunhar para ninguém. Ou então eu vou transmitir esse perfume da maneira que eu achar que eu estou certo. Eu decidi. E eu quero apresentar para vocês aqui, nessa hora, para não ficar falando muita coisa e até enfadar vocês, né? Que a gente tem um dia tão atarefado, não é verdade? Eu tenho umas amigas lá na igreja, que eu vou falar o nome aqui, mas elas dormem. Posso falar que elas dormem, né? Depois eu conto para elas. São meninas boas. Meninas que você não dormem, porque tem um dia muito sentido. Outras tomam um remedinho assim, mais relaxante, aí chega lá, elas usam óculos. Você não vê muito, né? Mas você olha assim, ela está com a biblinha aberta ali acompanhando, mas o olhinho está fechadinho, assim, dormindo. Né? E não queremos que ninguém aqui nessa noite durma, não, tá bom? Muito bem. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, só para você ler em casa depois, tá? Gênesis 18, capítulo 18 e o capítulo 19. Só você marcar, e quem sabe, né, antes de você dormir, você gostaria de ler essa história. Nós temos aqui, nesses dois capítulos de Gênesis, a história da mulher de Ló. Esse traço aqui, ó. Essa aqui é a mulher de Ló. Certo? Bonito, não é? É um traço muito bonito, eu gosto. Se enfeitar assim no banheiro, na pia, né? Fica tão bonito, né? Aqui no banheiro. Não quero que a gente ache que não é bom, é para você decidir. Mas essa aqui é a mulher de Ló. Essa mulher, segundo o que nós entendemos aí na palavra do Senhor, ela era uma mulher que morava num lugar que foi escolhido pelo seu esposo. Nós só queremos hoje falar do esposo dela porque é um trabalho de mulheres. E nem culpar o esposo dela por nada. Tá? Não vamos colocar a culpa nele não. Deixa ele quietinho lá no cantinho dele. Vamos falar dela. Essa mulher estava num lugar escolhido. Seu esposo decidiu ir para lá. Porém, um lugar corrompido. Mas, de acordo com a história, o marido era um homem que temia Deus. Apesar de tudo, ele temia Deus. E o lugar que ele estava morando, que eles estavam morando, a iniquidade estava assim tão grande naquela cidade chamada Sodoma. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que é tão falada, né? Falado, cantado, e nos filmes e tal. E ele, aquela cidade estava assim tão poluída pelo pecado, que Ló já estava, diz a história, que ele estava enfadado daquele lugar. Mas a Bíblia não fala que a esposa dele estava enfadada, não. Ela estava conformada, tranquila no meio daquilo tudo. Já tinha 2 filhas, as 2 filhas estavam comprometidas para o casamento, porque é tão bom, né, quando a gente vê que as filhas da gente já estão comprometidas, né? Eu, pelo menos, tinha uma preocupação das minhas filhas no casal.
mas eu já sei que a situação lá não é nada boa. Então vamos fazer o seguinte: Deus, vou parar na casa de Abraão, porque já é outra história, né? Vou ficar conversando com ele, vou fazer uma promessa para ele, já está velhinho, a mulher já está velhinha, nem me estudou mais, mas eu vou dar um filho para eles. Se eu fosse um daqueles anjos, eu tinha vindo muito mal, né? Assim, meu patrão está doido, né? O patrão está doido. Mas eu disse: olha, vocês dois vão fazer o seguinte: vocês vão para Sodoma e Gomorra e vão destruir aquelas duas cidades. E aconteceu, a gente não viu conta aí. Abraão ficou, aliás, Deus ficou na casa de Abraão lá, né, conversando com ele, e os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. Quando chegaram lá, tudo que havia sido determinado aconteceu. Só que, enquanto eles estavam lá, Abraão estava do outro lado intercedendo pelaquela família de Ló. E também intercedendo pela sua mulher. Eu tenho na minha mente que não estava nada preocupado. Aí o que aconteceu? Enquanto ele estava intercedendo, os dois anjos estavam lá. Olha, seu Ló. Não sei se é assim, eu acho que é o Senhor, né? Olha, seu Ló, o senhor tem que sair daqui correndo. O Senhor, sua mulher, seus dois filhos e seus dois gêmeos. Mas os dois gêmeos eram também mais ou menos parecidos com a mulher de Ló. Eles também não estavam nada preocupados. Eles acharam aquilo muito engraçado, né? Com certeza deve ter dito para o anjo assim: vocês dois, ó, não vão não. Sai quem quiser, nós não vamos. Mas os anjos de Deus tinham uma incumbência. E tem hinos que a gente canta que quando o anjo de Deus desce, alguma coisa acontece. Não é? Tem gente que nem acredita muito nisso, mas eu acredito, porque eu já até vi. Né? Pela misericórdia, eu já tenho uma experiência dessa, assim, de ver. Entendeu? Não dá para explicar, mas são coisas de Deus. Mas, irmãos, é verdade, os anjos são reais, eles existem, eles vêm mesmo. Não vêm passear, como vem buscando, né? O anjo do Senhor está passeando, não. Eles vêm trabalhar, vêm a mão do Senhor. Então, o que aconteceu? Os anjos, quando os dois anjos viram que estava chegando o momento deles olharem para cima e pedir um fogo do céu para destruir a cidade, e eles não saíram, o que o anjo fez? Segurou na mão de Ló, na mão da sua mulher, na mão das suas duas filhas, e falou: olha, sai daqui rapidinho, escapa-te por tua vida, vai lá para o monte, porque daqui a pouco fogo do céu vai cair, vai queimar tudo isso aqui. Queridos, eu costumo às vezes dizer que eu sou esposa de um pastor, um homem de Deus, e já moro com ele há 36 anos. É um homem de Deus. Talvez se eu não tivesse casado com ele, eu não estaria hoje na casa de Deus. É um homem que me ergue a cada instante da minha vida. Até para eu ir no médico, ele tem um ferrão. Eu falo que ele tem um ferrão invisível, né? Quem conhece ferrão aqui? Quem sabe o que é um ferrão? Eu sempre digo que tem um ferrão invisível, né? Às vezes eu não quero ir, pega aquele ferrão que você tem. Hoje, já marquei para você. Então isso é bom, você tem um companheiro. Mas ele não pode interferir nas minhas decisões espirituais. A Bíblia diz que na volta de Jesus, dois estarão na cama. Um será tomado, o outro. Mesmo sendo a esposa dele, eu posso ficar. Se ela estiver decidida a consagrar a minha vida ao Senhor. Ele vai e eu fico. Porque é individual. A decisão espiritual é individual. A Bíblia diz que cada um, quem sabe completar? Cada um dará conta? Isso mesmo. Então diz a palavra de Deus que essa mulher saiu junto com as suas duas filhas, junto
Isso é verdade. Daqueles. Os nossos olhos precisam estar fixos no nosso alvo, que é Cristo. Glória a Deus. Passou. Se alguém te feriu sua família, bateu em você, né? Bateu no seu filho, perdoa e vai em frente. Porque se você olhar para trás é perigoso. E essa mulher havia deixado uma casa lá com certeza confortável, com certeza. Ela devia ter muitas amigas, né? Como muitas de vocês aqui têm muitas amigas. Aí eles foram andando, e andando rápido. E nós já tinha falado com ele assim: olha, eu não gostaria de ir lá para o monte, não, porque esse fogo pode chegar lá. Mas tem uma cidadezinha lá chamada Zoar. Vocês me permitem ir para lá? Aí nós falamos assim: vou permitir, nós vamos permitir. Pode ir para lá, você está, não tem problema não, pode ir para lá. Mas contanto que vocês saiam rápido e não olhem Para trás. E a mulher foi, tadinha. Bonita, né? Que esse traço assim. Com certeza ela devia ser uma mulher de hoje. Imagina. As mulheres daquela época, a gente pensa que eram umas mulheres assim, bem bobinhas, felinas, mas não. Se você for ler a história, eram mulheres elegantes, muito bem produzidas, não é verdade? Usavam os véus muito bastante, e colorido, e muita joia. Elas eram bem produzidas. Quando chegou bem na frente, ela lembrou daquilo que tinha ficado para trás. E ela, ela ficou ali mesmo. Ela derramou ali o que estava dentro dela, um mau perfume, uma má fragrância. Ela ficou ali e aquele procedimento daquela mulher, queridas, que me faz os cabelinhos ficarem em pé, o procedimento daquela mulher ali, aquilo que ela derramou ali, aquele caminho, aquilo se espalhou. Sabe por que tudo? Logo chegou lá e disse que logo olhou para trás para ver. A minha mulher virou um santo do Senhor. Olhou para ele olhar, se ele ia virar alguma coisa também, a gente não sabe. Mas não era para olhar, ele foi à frente. Quando eles chegaram lá na cidade, diz a palavra de Deus que eles foram morar numa cidadezinha e tal, duas filhas solteiras. E naquela época, a moça que não se casava, né? Ou que não suscitava geração nenhuma, ela era uma moça até assim, meio desprezada, frustrada. Aí uma olhou para a outra, a mais velha, olhou para a mais nova e falou assim: olha, a nossa mãe, com certeza foi esse papo, né? A Bíblia não fala tudo, porque nem teria espaço para escrever tudo, né? Olha, nossa mãe ficou por lá. Ela ficou lá atrás. E ela não vai vir embora, não vai vir para cá mais. Agora só nós duas e o nosso pai. Quem vai suscitar geração para nós? Nós vamos ter filhos com quem? Aí com certeza sempre tem aquelas que são mais, né, criativas. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, essa noite, você que é mais velha, dá bastante vinho para o papai e deita com ele. E amanhã é o meu dia. Olha, irmãos, o mau cheiro. Olha o mau perfume que ele faz. A Bíblia diz que daquele incesto, né? Todos nós sabemos o que é. Suscitou ali por causa de um mau comportamento de uma mulher. O que o anjo pediu para ela não foi difícil. Ele pediu que ela não olhasse para trás, era só isso. Vamos em frente. Vem destruição atrás, desculpa. Vem fogo atrás. E eu não posso ficar aqui. Eu tenho uma família, eu tenho um esposo, eu tenho duas filhas queridas, companheiras.
irmãs em Cristo. A coisa mais linda que nós temos é a nossa família, não é? Seu marido pode ser magrinho ou gordinho, você pode ser cheio de pneuzinho ou muito magrinha, ou você é a mulher mais linda da sua casa, seu marido é o homem mais lindo, é a pessoa melhor, seus filhos não tem igual. Pode ser rebelde, pode ser meio respondões, seus filhos. São seus filhos, são a herança que Deus te deu. E o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Eu costumo dizer que, estou procurando um relógio aqui, né? Vamos correr. Eu costumo dizer que, quando às vezes em casa eles saem um pouquinho para descansar, eles não, há uma necessidade de uma parada, eu costumo sempre dizer, eu estou indo te comparando com vocês, mas o melhor lugar para eu descansar é na minha casa. É na minha cama, é o meu travesseiro, é o meu banheiro de tomar banho. Você vai fazer essa necessidade, não, o melhor lugar da nossa casa. Você chega em um lugar diferente, você fica brava. Não é assim? Você fica ali, muda, não tem muita graça. Eu sou assim, não sei se eu sou errada, né? Ou se eu sou diferente de todos vocês. Mas eu não gosto muito de passear, né? Já andei de avião, mas morrer de medo. Deixa eu segurar você. Eu tenho amigas que já andaram de avião, que coisa gostosa, que delícia. Você está num lugar que não pode frear, não pode parar, entrou ali, só se cair, né? Só para se cair. Ou na hora de pousar. Mas, querido,